Boa tarde, senhoras e senhores. Esta é a segunda edição do Defenda PM, programa da Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar. Hoje a gente vai receber aqui o Coronel Camilo, deputado estadual, já foi comandante-geral da Polícia Militar, e conosco também o Coronel Ernesto, que é o secretário executivo da Defenda. Esperamos a participação de todos, enviem perguntas pelo Facebook, o Coronel Camilo está aqui para responder. Bem-vindos. A Defenda acaba de instalar novos outdoor, dessa vez na rodovia Regis Bittencourt. Duas peças foram instaladas no quilômetro 283 da rodovia. Uma delas alerta a população para o desvio de função dos policiais militares, informando que 30% do efetivo da PM é escalado pelo governo para fazer a escolta de presos e para trabalhar em audiências de custódia. Este é um trabalho da Secretaria da Administração Penitenciária. O outro cartaz mostra à população que a Polícia Militar está sempre vigilante, garantindo a segurança de todos. Agora, na semana passada, a Defenda inaugurou uma coluna no portal da internet do Metrô News. A coluna é assinada pelo presidente da Defenda, o Coronel Elias Miller da Silva, e vai sempre tratar dos grandes temas da Polícia Militar. O primeiro artigo da série mostrou que a Polícia Militar está apenas esperando a autorização do secretário da Segurança Pública para começar a lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. O Coronel Miller explicou que o TCO, lavrado pela PM, favorecerá a população, o Estado e até mesmo a Polícia Civil. Agora o caso da Jabuticaba. Na semana passada, a Defenda foi à Justiça para pedir a retratação de uma juíza que chamou os policiais e militares de jabuticabas. Veja a reportagem. No dia 12 desse mês, a magistrada Ivana David, juíza de direito substituta em segundo grau, publicou em sua página no Facebook que crime se enfrenta com inteligência pela Polícia Judiciária, a Polícia Civil e a Polícia Federal, e o resto é jabuticaba. Como tem acontecido, a reação da Defenda e de seus defensores foi imediata, o que levou o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Damião Pinheiro Machado Kogan, a sair em defesa da Polícia Militar. Ele escreveu à Defenda: aceitem sinceras desculpas pelas bobagens ditas por uma juíza substituta de segundo grau, pois ela não representa, em hipótese alguma, o pensamento da magistratura bandeirante, que cerra fileiras com o trabalho hercúleo da nossa Polícia Militar, que sempre deixou passos fundos na terra de comprometimento e dedicação à causa pública. Esta semana, a Defenda encaminhou 3 ofícios pedindo providências pelas ofensas da juíza. Os ofícios foram remetidos ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo e à presidente do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Nesses documentos, a Defenda pede providências pelo ato praticado pela juíza, pela falta de discrição no uso das palavras que se espera de um magistrado. O presidente da Defenda, Coronel Elias Miller da Silva, finaliza os textos afirmando que a jabuticaba brasileira é a existência de polícias militares que não exercem o ciclo completo de polícia. O Coronel Miller também enfatizou que as palavras da juíza repercutiram muito mal na Polícia Militar, principalmente entre os oficiais. Antes da entrevista com o Coronel Camilo, a gente vai passar um filme que está sendo exibido nos cinemas de São José do Rio Preto, antes de todas as sessões do Cine Araújo.
Nosso convidado de hoje, Coronel Álvaro Batista Camilo, comandou a Polícia Militar de 2009 a 2012. Em 2014 foi eleito deputado estadual com mais de 64 mil votos. Coronel, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde a você que nos acompanha. O senhor foi comandante-geral, agora é deputado estadual. Como deputado, o senhor consegue fazer na Assembleia tudo o que o senhor queria que fizessem quando o senhor era comandante-geral? Dificilmente, viu? Pessoal, nós vamos entender, e aí falo para todos com muito conhecimento, porque agora eu estou dentro da Assembleia, né, que a competência legislativa do deputado estadual é muito pequena. A gente acha que pode fazer um monte de coisa, acha que pode influenciar nos aumentos, no reajuste, não pode nada disso. A Assembleia, não em São Paulo, no Brasil todo, ela é residual. O que significa isso? A competência é residual. Está definido na Constituição que é da União, que é do Estado e sobra para a Assembleia. Então, questões como reajuste salarial, plano de carreira, estrutura da Polícia Militar, nada disso pode ser proposto pelo deputado. Quando isso acontece, é vício de iniciativa. O que a gente tem feito muito lá, Silvio, é melhorar os projetos de governo. Lei de ingresso, o PLC 04 que tratou aí da nossa Previdência, questões aí, esse reajuste salarial que acabou vindo lá, esse ridículo reajuste salarial de 4%, muito longe do que o Estado poderia ter concedido. Aí a gente tenta melhorar, tenta colocar emendas, tenta aprovar emendas, mas infelizmente lá no caso da Assembleia de São Paulo, e deve acontecer assim na maioria das assembleias do país, ela é dominada, né, pelo Poder Executivo. Aqui em São Paulo também acontece isso. O senhor teve um papel decisivo na discussão do 920, né? Sim, o projeto 920, né? E aliás, todos os projetos, né, que a gente tem trabalhado na Assembleia, a gente tem a oportunidade de mexer os projetos de governo. Não tenha dúvida nenhuma, é muito difícil a gente fazer. É um projeto que possa ir para frente. Até os projetos de deputados, eu vou dar uma radiografia da Assembleia. No caso da Assembleia de São Paulo, na área de segurança, em 3 anos de mandato que eu estou lá, foram propostos pelos deputados 129 projetos. Só 3 viraram leis, a maioria foram vetados pelo governo. Desses 3 que viraram leis, um é a lei dos pancadões aí que a gente teve a oportunidade de fazer. No resto, a gente só melhora nos projetos de governo. Comandante, uma boa tarde ao Silvio, boa tarde a todos que nos assistem, acompanhando aqui as nossas redes sociais. Vem aquela questão que a gente já havia debatido antes, né, de entrar aqui ao vivo. A questão da lei de ingresso. O que o senhor pode colocar para nós? O senhor acompanhou o começo dela, das tratativas dela, ainda como comandante-geral, depois estava lá na Assembleia quando foi discutido. O que o senhor pode colocar sobre o único estado brasileiro, Coronel Ernesto, que não tinha, ou talvez um dos únicos, né? Eu acho que é o único, que não tinha lei de ingresso, era o da Polícia Militar de São Paulo. O que aconteceu lá, quando eu ainda era comandante? O Ministério Público começou a questionar investigação social, tatuagem, uma série de coisas, né? E derrubando os exames que nós tínhamos feitos com os integrantes, os futuros integrantes, e admitindo pessoas que não tinham condições de ser policiais. Infelizmente é isso mesmo. Aí a PM fez a lei de ingresso, demorou muito tempo para essa lei chegar na Assembleia. Volto a falar, o deputado não pode propor. Essa lei chegou na Assembleia, nós tentamos até melhorar um pouco mais essa lei de ingresso. Na nossa visão, deveria ter entrado nessa lei de ingresso já o curso superior, né, para os nossos policiais, o curso de direito para os oficiais, ou seja, poderiam dar uma elevada, e não é porque isso é extremamente necessário para ser polícia, é porque isso vai fazer com que o reconhecimento à nossa polícia seja melhor. Não defendo essa ideia até hoje, depois podemos falar mais. E na lei de ingresso veio algumas coisas que a própria secretaria colocou. Vou dar um exemplo. Estava restringindo a entrada na academia do Barro Branco para as nossas praças, né? Há 26 anos. Desculpa, isso não pode ser feito. Nós tiramos lá atrás a idade. Qualquer praça da Polícia Militar pode prestar academia, e assim tem que ser, é uma abertura que a gente dá. Outra coisa, a entrada de civis, estava restringindo a idade de civis a 26 anos também, e nós fizemos a extensão para 30 anos, porque com mais 30 dá 60, é o caso que depois entrou aí na nossa, na lei lá da compulsória, né? Então, assim, a lei de ingresso ela foi melhorada, eu acho que poderia ser melhor ainda para nós todos, policiais de São Paulo. Acho que isso vai ser mexido no futuro, não tenho dúvida nenhuma, acompanhar até o que está acontecendo no Brasil e vamos melhorar a lei de ingresso. Então, o senhor defende ingresso com
com o curso superior de Direito. O senhor entende que isso vai trazer uma melhor valorização para o policial militar? Isso vai ser melhor para o cidadão de São Paulo. Exatamente. Porque o que acontece o que vai acontecer, pessoal? Melhora para o cidadão de São Paulo. Por que hoje a Polícia Militar não pode fazer o TC, que prejudica o cidadão de São Paulo? Por que a polícia não pode fazer o ciclo completo de polícia, que prejudica o cidadão de São Paulo? Nós temos, olha, de todas as delegacias, de todas as cidades do estado de São Paulo, nós não temos 100 delegacias que ficam abertas 24 horas. Não temos 100. Eu não sei quantas, mas é menos de 100. E nos 645. Só que você tem policiais nos 645 municípios do estado. Sim. O policial pega uma ocorrência, às vezes tem que andar 80 quilômetros para apresentar uma ocorrência no distrito policial. E vou falar uma realidade, você que é do interior do estado, está acompanhando, sabe disso. Muitas cidades, a polícia faz o boletim, toma todas as providências e como não tem ninguém no distrito, entrega o boletim no dia seguinte, né? E não pode fazer nem o boletim. Então, assim, brigo muito para, primeiro, toda a polícia faça o boletim em todo o estado. Quando é caso de flagrante, tudo bem, leva para o distrito, mas o resto é uma notícia de crime, todos podem fazer. Na sequência, o termo circunstanciado. E para validar isso, para parar essa briga de que pode, não tem competência, o que nós precisamos fazer? A linha que a maioria dos estados está fazendo, ou seja, vamos entrar com nível superior. E aí acontece o que aconteceu em São Paulo. São Paulo também foi definido nível superior para o escrivão e investigador de polícia. Foi definido também, que para os delegados já era. E nesse caso, todos eles, mesmo aqueles que não tinham nível superior dentro da instituição, foram considerados de nível universitário. Então, nossa ideia e aí tem um salário mínimo, né? Tem um mínimo para quem tem nível universitário dentro do estado. O salário seria melhor, o serviço seria melhor à população. Não tenho dúvida nenhuma, mas o principal de tudo isso, poderia fazer o TC hoje, né? De cara, pode ser feito, isso pode ser feito, basta o nosso secretário de Segurança determinar que isso seja feito, porque a Lei 9.099 já permite isso, poderia fazer o TC. E no segundo momento, partimos para o ciclo completo de polícia, resolve na hora, já manda aí para o judiciário, para com toda essa parte da persecução criminal nos crimes pequenos, ou seja, o inquérito policial, né? O inquérito é uma peça impositiva, inquisitória, né? Com o futuro isso vai acabar. Mas esse é o que eu penso. Desculpa, me empolguei um pouquinho, mas eu acho que é por aí. Mas é bom ouvir o senhor falando isso, porque são os anseios que a gente enxerga na oficialidade em geral. Os oficiais hoje, e por que não dizer as próprias praças que almejam a ascendência profissional, nós almejamos isso hoje. Nós temos esse interesse efetivo em compartilhar de uma forma muito mais ágil, mais rápida com a segurança pública. Do jeito que está, nós já estamos sendo aí, olha, eu tiro o chapéu para você, policial militar de São Paulo, eu tiro o chapéu para você. Para mim foi um maior privilégio comandar a PM de São Paulo com tanta gente boa que nem você, policial militar. E desta forma, se nós caminharmos para essa linha de nível superior para todo mundo, o que vai acontecer? Vai melhorar o trabalho para o cidadão. Imagina todas as nossas ocorrências, a maior parte delas são ocorrências pequeno potencial ofensivo, são desinteligências que a gente chama, né? Para você que é do mundo civil, é aquela mediação de conflito que acontece ali na hora, que o policial resolve, poderia resolver ali, fazer o boletim, dispensar as partes. Não, precisa levar, faz tudo no distrito, depois acaba repetindo se o processo for para frente, né? Então isso precisa mudar. Então eu defendo não só para melhorar o policial militar, né? Em questão de reconhecimento, de salário, né? Que nós não tivemos, infelizmente, nesses últimos tempos, mas principalmente porque melhora para o cidadão de São Paulo. Imagine você você, cidadão de São Paulo, tem um problema, chama a viatura na hora, no local, faz o seu boletim de ocorrência, ou deixa você tirar pela internet, ou você imprime ali, usando o tablet da viatura, já resolve o seu problema, não precisa mais ir para distrito, não precisa de um segundo passo, né? Aliás, Ernesto, eu queria fazer uma colocação aqui, viu? Falando em ciclo incompleto, né, de polícia, ou seja, esse ciclo bipartido, né? A PM faz uma parte, a civil, só existe em 2 países além do Brasil, né? Guiné-Bissau e Cabo Verde. Então isso é tão importante que só tem nesses 2 lugares, né? Então, e a jabuticaba, de acordo com a nossa querida juíza, é a existência da Polícia Militar, né? Então, os senhores telespectadores, senhoras telespectadoras, é difícil a gente trabalhar muitas vezes, a Polícia Militar trabalha em prol da população,
Acho que é a única instituição, né, comandante, que pede para trabalhar mais, né? Porque a gente está pedindo para fazer mais. Outra coisa, você falou num ponto importante, nós estamos pedindo para fazer mais. A Polícia Militar está pedindo para o secretário de Segurança, deixe eu fazer o TC, que é o termo circunstanciado, que no Brasil todo é mais conhecido como TCO, né? Termo circunstanciado de ocorrência, que resolve no ato e se compromete aí em juízo depois. Ou seja, a polícia está querendo mais serviço, porque a Polícia Militar de São Paulo pensa no cidadão, em solucionar, em tornar mais ágil a vida do cidadão. O que o secretário diz quando a polícia pede para fazer o TC? Que precisa avaliar, que isso precisa ser feito com calma, que ele vai abrir agora o termo circunstanciado para ser feito pelo trânsito pela rodoviária, espero que sim, não sei como é que anda isso, né? Mas, doutor Magno, o senhor pode fazer bastante pela nossa população de São Paulo. Ajude realmente a implementar o termo circunstanciado. Aliás, nós deixaríamos livre a Polícia Civil para fazer mais investigações. Que é o papel dela, que fundamental. É o papel da polícia. O papel da Polícia Civil é investigação, e a investigação está sendo pequena. Estou repetindo aqui o que se fala nos jornais, a investigação não chega a 8% de solução. E vamos lembrar que muitas das soluções das investigações já estavam no BO da Polícia Militar, porque a Polícia Militar, veio aqui, o suspeito é a namorada, o namorado, alguma coisa assim, ou seja, muitas vezes já está no boletim da polícia. Então fica aqui até um pedido ao nosso secretário de Segurança Pública, conte com a gente, o que precisar lá da Assembleia Legislativa, que a gente tenha que mudar alguma coisa para que isso aconteça, mas até onde a gente tem conhecimento, o Coronel Ernesto, é simplesmente uma determinação de uma resolução do próprio secretário, como foi lá atrás, né? Infelizmente, regredindo, nós poderíamos voltar a fazer o TC. Aqui em São Paulo a gente vê uma resolução revogar uma lei, mas tudo bem. O que o senhor espera do próximo governo? Não só desse ano de Márcio França, mas do próximo, principalmente na questão da remuneração da PM. Eu espero que o próximo governo, começando agora, né, no dia 7, dia 8, aí, com o nosso governador Márcio França, que hoje é vice, vai se assumir, meu amigo também, um cara muito bom, jovem, com muitas ideias, que ele possa estabelecer a prioridade certa. O que eu falo estabelecer a prioridade certa? Administrar, seja o comando da PM, que eu fiquei por 3 anos, é escolher qual é a prioridade. Qual a prioridade? O que é prioritário para você? Então, o nosso governo do Estado de São Paulo tem que definir como prioritária a segurança, mas não só dar equipamento, viatura, armamento, helicóptero. Ele precisa trabalhar com a principal questão, Silvio, que é o colaborador, que é o profissional de polícia. No meu comando a gente conseguiu um pouquinho ainda, conseguimos aumentar a diária bem, conseguimos 15% num ano, 12% no outro, pistola para todo mundo, colete para todo mundo, mas isso parou ao longo do tempo. Pelo contrário, 3 anos e meio e agora que saiu esse pequeno reajuste, né? Então o que eu espero do próximo governador? Que ele priorize a segurança pública, que ele dê atenção aos seus colaboradores, porque esse ganho do Estado que está sendo anunciado agora, até no momento de campanha, de baixar os índices, de ter uma boa polícia, foi esse policial, militar, civil e científico que fez. Ele precisa ser melhor reconhecido. O França já falou que ele vai cumprir um governo que não é dele, que o eleito foi o Alckmin e ele vai ter que rezar pela cartilha do Alckmin. O senhor acha que tem espaço para ele mexer com alguma coisa, hein? Pessoal, reajuste salarial pode ser concedido. Nós vamos brigar para que isso aconteça, né? Acabamos de ter um reajuste, mas muito aquém do que a gente esperava. Então, a nossa ideia agora com o novo governador, Márcio França, daqui a alguns dias, que ele faça um melhor reconhecimento, ou seja, que ele ainda pode, nesse começo aqui, eu não lembro se até abril, se até julho, mas ele pode ainda fazer algumas modificações no Estado. Ele pode usar verba do Estado, inclusive, nesse período. Aí depois entra a parte eleitoral e não vai conseguir mais. Então a ideia é que ele faça. E outra, se não está conseguindo dar o salário diretamente, o que ele pode fazer? Vamos dar algumas coisas que estão pendentes, vamos pagar as ações dos policiais militares de São Paulo, das associações, Cabo Soldado, oficiais da reserva, FAM, vamos pagar os precatórios, que também ajuda muito os policiais, vamos dar, como nós fizemos uma proposta no Comando Geral, lá atrás, nós fizemos essa proposta como comando, tenho certeza que o Coronel Meira, o Coronel Gambaroni e fizeram novamente, que é pagar a licença-prêmio totalmente em pecúnia, como acontece no Ministério Público, no Judiciário, no Legislativo, na Defensoria, e lembrando que Defensoria e Ministério Público são do próprio Executivo. Então tem muita atitude, né, muita ação que
que o próximo governo pode fazer. Sem falar no outro, né? Eu espero muito do nosso governador Márcio França, e espero bastante do próximo que vai assumir São Paulo. Porque esse ainda tem uma amarração um pouquinho, que alguma coisa ele não pode fazer muito. Agora o próximo que vai assumir para trabalhar por mais 4 anos, esse sim, esse pode fazer muito. Espero que ele volte a falar, que ele consiga fazer as escolhas certas. Eu até insisti, comandante, naquilo que o senhor colocou muito bem, da possibilidade de mudanças agora, nesses breves meses que nós teremos. O senhor acredita que a Assembleia vai trabalhar contra o governador? O governador Márcio França, o senhor acredita numa possibilidade de... Não, nós vamos trabalhar junto com o governador. Nós vamos trabalhar junto com o governador. Se o governador Márcio França fizer bons projetos que melhorem a vida dos profissionais de segurança, que melhorem a vida de São Paulo, a Assembleia trabalha sempre assim. Tanto é que nós aprovamos a maioria dos projetos de governo. Alguns a gente está brigando lá, como tem um projeto lá, que é um projeto 25, que está dando um aumento só para os fiscais de renda, que eu se me posicionei contra e estou brigando contra o projeto, porque eu acho que tinha que ser para todo mundo. Mas fora isso, né, os projetos de governo que forem bons, nós vamos aprovar. Então fica aqui, eu tenho certeza que falo inclusive em nome de todos os deputados, os projetos bons, aqueles que trabalham com as pessoas, melhoram a vida das pessoas da cidade, do estado de São Paulo, e aqueles que melhoram também os colaboradores, seja na educação, né? Infelizmente, esse problema de remuneração baixa não é só da Polícia Militar, não é da Polícia Civil Científica, é também dos agentes penitenciários, dos professores e do pessoal da saúde. Todo o estado se segurou, a desculpa era a crise, mas eu questiono muito a desculpa e a crise, porque a gente aprova o orçamento desse ano é 10 bilhões a mais do que o orçamento do ano passado, e todos os anos o governo tem declarado superávit. E mais que isso, se você viaja no interior do estado, você vê que tem investimento em todo lugar. Quem não tem dinheiro não faz investimento, mas alguns são necessários, eu entendo, mas tem que fazer custeio, tem que manter, e dentro desse manter o estado, entra pagar bem o profissional de segurança de São Paulo. Voltando ao assunto do reajuste, a Constituição diz que ele não pode dar reajuste diferenciado. Isso foi discutido lá na Assembleia? Como foi tratado isso? Na realidade, entre as carreiras, né, a Constituição não veda exatamente isso, né? A Constituição diz que não pode, agora no período eleitoral, ele não poderia dar diferenciado para as diversas carreiras. Mas na realidade o que foi dado agora para carreiras diferentes, né? Ou seja, foi dado 7 para os professores, foi feita uma bobagem nos professores, né? Deram 7, esqueceram de uma parte, depois corrigiu, depois entrou a FATEC também, a TEC que esqueceram. Então assim, foi um negócio que precisava ser melhor pensado. 7 para os professores, para a educação, 4 para os policiais e 3,5 para os outros, ele poderia sim se fazer. Nós questionamos isso. Por que nós questionamos isso? Porque nós conhecemos o orçamento. Poderia ter dado aí um valor provavelmente aí de 7 para todo mundo, né? Ou seja, é isso que nós questionamos. Fizemos essa sugestão ao governo do estado, inclusive, para que ele desse para todo mundo, né? Já que não tem, que não pode dar, nós pensamos muito nisso na Polícia Militar. Na Polícia Militar me ofereceram como comandante-geral dar um aumento maior para os oficiais, tá? E a gente recusou. Para mim foi categoricamente, eu posso dar X para os oficiais e X menos alguma coisa para as praças, porque o volume era muito grande. Então o Estado, na minha visão, fez isso agora diferenciando as carreiras. Mas dentro da Polícia Militar a gente sempre brigou de soldado ou coronel. E é assim que a gente vai brigar. Por isso que os aumentos, o comandante da PM sempre pensa em aumento no padrão, que é para pegar quem está na ativa, pegar os veteranos e principalmente as pensionistas, que são familiares de policiais que morreram, muitos deles em serviço. Então, sim, pode dar, só para fechar, pode dar diferenciado. O que nós questionamos é o percentual, que foi muito pequeno e privilegiou algumas carreiras. A PEC 5. PEC 5. PEC 5, pessoal, o que é a PEC 5? Explicando para você. O governador, o teto do Estado, significa quem está no teto do Estado. O governador fala que tem todos os coronéis, bobagem. Eu falo aqui e escrevo o que eu estou falando. Nós temos 1.800 coronéis na reserva, só 800 estão no teto. O que é o teto? Ninguém pode ganhar mais do que o salário do governador. Aí o que o governador faz? Não aumenta o seu salário. Aqui, só para vocês terem uma ideia, prefeito ganha mais que o governador, o deputado estadual ganha mais que o governador, juiz, promotor público, defensor, quem mais? Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Mundo, todo mundo ganha mais que o governador, porque o governador segurou o salário dele para que não dá, porque no salário dele está atrelado
o topo da carreira da polícia, do delegado de polícia, do perito, do professor, do fiscal de rendas. Então, o que foi feito? A maioria dos estados brasileiros não é assim. A maioria dos estados brasileiros, o teto é o teto do desembargador estadual. E o que foi proposto aqui, a PEC 5, é isso, que saia do governador e vá para o teto do estadual. Ou seja, em vez de ser que hoje o do governador é 22 mil e uns quebrados, passaria para 30. Depois de 40 anos de serviço é que um policial vai chegar nesse estado, tá bom? E as outras carreiras mais rápido, mas o policial só depois de um bom tempo de serviço. Isso deve estar em discussão na Assembleia, todos os líderes querem e o governo não pauta. Tem a assinatura de todos os líderes nesse pedido, todos, são 21 líderes lá, todos assinaram, depende do presidente da Assembleia pautar, porque isso tem que ser numa extra é uma prerrogativa do próprio presidente, a gente quer que ele paute. Qual que é a nossa ideia? Brigar por todo mundo, brigar do soldado ao coronel, da gente lá da educação, né, que trabalha até lá na limpeza, até o diretor de escola, até os delegados lá de ensino. A ideia nossa é brigar por todo mundo. E nesse caso a PEC 5 também é uma bandeira que eu defendo. Bom, nós temos mais um minuto aqui com o senhor. A última pergunta é: como que o senhor vê a Defenda nesse contexto de defesa institucional da PM? A Defenda, eu falo 3 coisas para a Defenda aqui, pessoal, e falo aqui para o seu representante. Parabéns, parabéns e parabéns. Nós estávamos precisando de uma associação desse tipo. Quando eu era comandante-geral, chamei todas as associações, uma vez por mês, reunia para chamar, para fazer corpo, para brigar com o Estado. E agora a gente tem uma associação que entra na justiça, que não tem medo, que criticou a justiça lá a juíza lá da Jabuticaba. Aliás, deixar um abraço para o Dr. Kogan, meu professor, parabéns pela sua postura como desembargador da Justiça de São Paulo. O senhor é um orgulho pra gente. Então a Defenda, parabéns, viu, Ernesto? Transmita ao Coronel Miller, a todos que integram a Defenda, sou sócio da Defenda, faço questão disso. Parabéns pelo trabalho. Precisamos disso, precisamos da manifestação dos bons, porque de gente mal falando bobagem tem de monte. Comandante, muito obrigado, agradeço ao Silvio pela oportunidade de estar aqui, agradeço mais uma vez aos defensores que eu estou acompanhando aqui, que se manifestaram, quase todas as perguntas giraram em torno do TCO, que o senhor já explanou muito bem aqui. É sempre uma satisfação ter o senhor junto conosco, agradeço pelos elogios também, a Defenda, o nosso lema é juntos estamos mais fortes, então você, junte-se a nós também. Obrigado, Coronel Ernesto, obrigado, Coronel Camilo, pela presença. E para encerrar o programa de hoje, o jogador Careca. Olá, pessoal da Polícia Militar, um grande abraço a todos. Aqui quem está falando é Careca. Gostaria de primeiramente agradecer todo esse serviço de vocês, todo esse empenho, né? É interminável, né? Vamos dizer assim, com tantas dificuldades, mas gostaria de agradecer todo esse empenho, todo esse trabalho de coração e gostaria de desejar a todos vocês um ótimo ano, muita saúde e muita paz. E que Deus proteja todos vocês. Um grande abraço a todos. Valeu. Obrigado a todos, boa quinta-feira, bom final de semana e até quinta da semana que vem. Boa tarde.